Olá, saudações a todos amigos do canal, sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um vídeo no canal. Querido, vou pedir para você já se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar e compartilhar. Se você não me conhece, meu nome é Rashid Ezequiel João, estou no canal em busca da verdade para ajudar alguns irmãos, para ajudar os irmãos em Cristo, na caminhada cristã e à espera da breve volta do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, vou pedir já também para você poder seguir a nossa página do Facebook e o nosso Facebook também. Os links estarão na descrição desse vídeo, é só você ir lá na descrição e clicar naqueles links que você vai direto à nossa página do Facebook. E também não se esquecer, se você gostar do vídeo, com muito carinho, com muito amor, vou pedir para você deixar aquele seu like, compartilhar o vídeo e também de se inscrever no canal e também de ajudar o canal a crescer, a chegar até aos 1000 inscritos. Então, querido, se você já se inscreveu, sem mais delongas, vamos para o nosso tema. O tema de hoje que nós temos é o tema a sacudidura. Esse tema é uma questão de um irmão que deixou nos comentários que eu hoje decidi responder esse irmão na base desse vídeo, ou seja, a partir desse conteúdo aqui. Então, querido, eu vou pedir para você prestar muita atenção no que nós vamos tratar, que Deus também possa te abençoar por meio desse tema. Então, sacudidura. O que é sacudidura? Quando estamos a falar de sacudidura, o que você pode entender acerca de sacudidura? E quando nós vamos para o livro de Mateus 13, no verso 30, nós encontramos lá uma descrição onde que Jesus ele nos dá uma ilustração que nos faz perceber o que é a sacudidura. Vamos tomar a leitura para nós podermos entender. Mateus 13, no verso 30, a Bíblia diz assim: deixe que ambos cresçam juntos. Quando chegar a época da colheita, eu direi aos cefeiros: apanhem primeiro o joio, amarem-no em feixes e atirem no fogo. Depois arranque o trigo e o leve para o celeiro. Então aqui nós estamos a ver a distinção das duas coisas, o bem e o mal, onde nós estamos a ver o trigo e o joio. Então a sacudidura é a separação de coisa boa e de coisa má, ou seja, a sacudidura é a separação de pessoas escolhidas e pessoas não escolhidas. Então essa sacudidura ela está a ocorrer hoje no meio da nossa igreja, ela está a ocorrer hoje em todos os lugares do mundo, mas principalmente a Bíblia diz que essa sacudidura primeiramente ela irá ocorrer, ou ela está a ocorrer dentro da igreja. E a partir de hoje nós vamos perceber como que isso está a ocorrer. E no livro de Ezequiel 9, no verso 4, a Bíblia nos diz assim: e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se encontram no meio dele. Então, a Bíblia diz que a sacudidura ela está a ocorrer por meio do que? A abominação. O que é a abominação? O pecado. Então, haverá uma sacudidura para separar daqueles que são justos e dos injustos, dos fiéis e dos infiéis. Então, o profeta Ezequiel ele contempla uma visão onde que ele vê anjos que são dados ordem por Deus para poder passar por Jerusalém para fazer essa sacudidura, para exterminar homens, aqueles que praticam a abominação, ou seja, o pecado. Então, aqui o termo Jerusalém é a igreja de Cristo, quer dizer a igreja. O termo abominação quer dizer o pecado. Então, aqui nós estamos a perceber que Jesus, que Deus, ele diz, ele dará ordem aos seus anjos para poder fazer essa sacudidura. E hoje essa sacudidura está a ocorrer dentro da nossa igreja, no meio em que alguns estão a entrar na igreja e outros estão a sair. Isso é uma sacudidura que está a acontecer dentro da igreja. E também não deixar de fora que hoje existem muitas pessoas não convertidas, e as pessoas não convertidas hoje elas vão na igreja com o intuito de converter, e quando elas chegam na igreja elas se convertem, e aquelas convertidas da igreja elas saem. Não, assim onde que está a trabalhar, e a Bíblia diz que deixe que ambos cresçam juntos. E no meio da igreja existem membros da igreja que vivem dentro do pecado, que vivem praticando o pecado. Então esses membros são esses que serão sacudidos, e de agora em diante eles estão sendo sacudidos, porque a Bíblia diz que os homens que não vão sendo sacudidos são aqueles que terão o sinal de Deus, são aqueles que serão assinalados por Deus na testa. Ou seja, e também tem um outro vídeo que nós iremos falar acerca do sinal de Deus, onde que nós também iremos entender melhor a sacudidura e o sinal. É o próximo vídeo. Não vou pedir para vocês não se esquecer de ativar o sininho de notificação para você poder receber o próximo vídeo que irá falar acerca do sinal. Então vamos lá. Então, aqui a Bíblia diz que os homens que gemem e que suspiram por causa do quê? Da abominação do pecado. Então a Bíblia diz que nessa época da sacudidura, Deus ele enviará anjos para poder selar os seus filhos, para poder selar os seus escolhidos. E a partir desses homens que forem escolhidos, a Bíblia diz que esses não vão sendo sacudidos. Se nós formos a ler o livro de Ezequiel no verso 9,
no verso 5, a Bíblia diz assim: e os outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não poupe os vossos olhos, nem os compadeçais. E não veja, a Bíblia diz que primeiro os homens serão selados. E hoje em dia as pessoas estão sendo seladas. Hoje em dia as pessoas estão sendo seladas pelo Espírito Santo de Deus, onde que a chuva serôdia ela está se derramar a cada dia, onde que o Espírito Santo ela está sendo derramado a cada hora, a cada momento, a cada instante na vida daqueles que o buscam. Então, o primeiro selamento é a busca pelo Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós estamos selados com Cristo. E quando nós somos selados por Cristo, nós não padeceremos, ou seja, não iremos sofrer as afrontas que irão acontecer. Ou seja, todo aquele que é de Deus, ele não poderá sofrer nessas perseguições. Então, o que irá acontecer é o seguinte: a Bíblia diz que todos aqueles que forem selados estarão diretamente ligados a Cristo. E se eles forem ligados a Cristo, não poderão ser tocados. E a Bíblia diz que esses homens, esses anjos, vão ser dados ordem para matar todos aqueles que não têm o sinal na testa. Ou seja, aqueles que não têm o selo ou o sinal de Deus. Todos eles serão destruídos. Mas, porém, se aqueles que tiveram o sinal de Deus, aqueles que forem assinalados pela chuva serôdia, pelo Espírito Santo de Deus, esses não poderão ser destruídos. E a Bíblia ainda diz mais: matai velhos e jovens, virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Querido, eu vou pedir para você prestar muita atenção no verso que lemos. O verso que nós lemos, ela nos dá a visão de como as coisas irão ocorrer. A Bíblia diz que esses homens serão dados ordem por Deus para poder fazer a sacudidura dentro da igreja. E a própria Bíblia deixa claro onde que Deus diz que começai pelo meu santuário. E ele dizendo começai pelo meu santuário, Deus está dizendo começai dentro da minha igreja. Começai dentro da minha casa. Dentro da sua igreja hoje está a ocorrer a sacudidura. Só que a sacudidura que hoje está a acontecer é a sacudidura do selamento. E haverá sacudidura de exterminar todos aqueles que não forem selados. Agora eu pergunto para você, de que lado você está? Será que hoje você está sendo selado ou hoje você está sendo deixado de lado? Vamos buscar termos uma vida reta, uma vida digna, uma vida que agrada a Deus, para que nós possamos ser selados com o Espírito Santo de Deus a cada momento, a cada instante e a cada hora. E a Bíblia diz assim: começai pelo meu santuário. Santuário que aqui é referido no livro de Ezequiel é claramente a casa de Deus, a igreja de Cristo. E a Bíblia diz assim: começai pelos homens mais velhos da casa. Quem são esses homens? Líderes, pastores, igreja. Agora eu quero falar com você, se calhar é pastor, quero falar com você, se calhar é líder da igreja, se calhar você que é bispo da igreja. Querido pastor, o que você tem ensinado dentro da igreja? A Bíblia diz que no tempo da sacudidura, a Bíblia diz que os primeiros a serem sacudidos serão os pastores. Agora eu pergunto para você, pastor, será que você tem buscado o Espírito Santo de Deus? Será que você tem sido selado pelo Espírito Santo de Deus? Ser um pastor é uma responsabilidade grande. Ser um pastor é uma responsabilidade de conduzir almas a Cristo. Agora, se o pastor não conduz a alma a Cristo, a Bíblia diz que no tempo da sacudidura final, esses anjos começarão dentro da igreja, dentro do santuário, e eles começarão pelos pastores, os líderes da igreja, os mais velhos, bispos, pastores, líderes. Vamos ser líderes que têm a vontade de expressar a verdade para o povo. E não só. Devemos ser pastores líderes que ensinam a verdade. Pastores que têm a responsabilidade pelo ministério e pela palavra de Deus. Um dia seremos sacudidos. E olha só, e quando houver a sacudidura, acredita que a Bíblia diz que eles serão exterminados. E não todos aqueles que não vivem na comunhão do Espírito Santo e que não vivem na comunhão com Deus, todos serão destruídos. E a Bíblia diz que o verso 6 chama mais atenção aos líderes da igreja.
Líder, muito cuidado com o que você ensina, com o que você prega e com o que você vive. Muito cuidado com o que você faz. A Bíblia diz que haverá uma sacudidura e dentro da sacudidura os líderes serão os primeiros. E hoje as pessoas estão sendo sacudidas. Hoje os membros da igreja se mergulham no pecado. E a Bíblia diz que todos aqueles que se mergulham no pecado, que convivem com o pecado, estão sendo deixados de lado. Agora eu pergunto, será que você tem caminhado como Cristo caminhou? Será que você tem caminhado na direção do Espírito Santo? Será que você tem caminhado como o Espírito Santo manda? Essa é a pergunta que não deve se calar dentro de nossos corações. E hoje o mundo está sendo sacudido. A igreja hoje está sendo sacudida. As pessoas hoje estão sendo seladas. E eu pergunto para você, será que você está sendo selado hoje? Será que você está sendo selada hoje? Meu querido irmão, meu querido pastor, busquemos o Espírito Santo de Deus para que possa nos selar. E o livro de Éfeso diz que busquemos o Espírito Santo de Deus, no qual nos sela para o dia da redenção. Então o Espírito Santo hoje está a fazer o seu trabalho de selar aqueles que são fiéis em Deus. E se você não é fiel em Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, deixa de dizer e deixa ser muito claro consigo. A Bíblia diz que as pessoas serão sacudidas. E nesse exato momento, as pessoas estão sendo seladas pelo Espírito Santo de Deus, onde está a derramar a chuva serôdia, onde que a chuva serôdia está a sobrecair sobre aqueles que gemem perante a Deus, sobre aqueles que choram, sobre aqueles que buscam, sobre aqueles que clamam e sobre aqueles que madrugam buscando a face de Deus. Esses estão sendo selados. E no dia da sacudidura final, a Bíblia diz que esses não serão sacudidos, serão como o trigo, onde que eles serão ajuntados e serão levados para o celeiro. E o celeiro referido no livro de Mateus é a Santa Jerusalém, o paraíso de Deus. E a Bíblia diz que todos aqueles que não forem selados serão destruídos. E tem coisa que nós devemos refletir. A sacudidura no tempo final. A Bíblia, ela nos chama a atenção. Ela nos diz que essa sacudidura, ela está a acontecer. E ela vai ocorrer no sentido de terminar a obra de Deus, onde que as pessoas serão terminadas. E não, querido, hoje nas igrejas está a acontecer a sacudidura. Eu quero pedir para você que é membro de uma igreja, comece a clamar a Deus. Peça ajuda a Deus, clame a Deus e diz que, Senhor, ajude-me para que seu Santo Espírito possa me selar, para que naquele dia da sacudidura final eu não venha a ser deixado de trás. E hoje as pessoas estão sendo seladas. E você também deve ser selado. E você deve buscar a Deus, pedir para que Deus possa te selar e te colocar um sinal, para que quando Ele vier, não possa te deixar para trás. E se nós formos a ler o livro de Mateus, o livro de Marcos, perdão, e Ele enviará os seus anjos, e ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos da terra, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Veja só, os quatro ventos da terra aqui referidos são 4 pontos cardeais. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele enviará os seus santos anjos para fazer a colheita, onde que Ele irá colher todos aqueles que têm o selo de Deus serão levados para o céu. E todos aqueles que não tiverem o selo de Deus serão deixados para trás. E a Bíblia diz mais uma coisa, onde que a Bíblia diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. O único que sabe a data em que a sacudidura final irá acontecer é o Senhor Jesus Cristo. E então, o que Jesus Ele nos deixa como conselho? O que nós devemos fazer para que nós não possamos perder essa oportunidade de reinar com Cristo? Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Nós não sabemos quando que esse tempo chegará. Nós não sabemos quando que será o tempo final. E nós não sabemos quando é que vai acontecer essa sacudidura final, onde que as pessoas serão levadas e outras serão deixadas. Mas porém a Bíblia diz assim: devemos orar e vigiar. O termo vigiar é nós nos preparar. E eu pergunto para você: você está preparado? Se Cristo vier hoje, você está preparado para subir com Ele? Querido, este é o momento de parar e refletir. Nós temos vários pastores dentro da nossa igreja. Temos vários líderes dentro da nossa igreja. Mas porém, nós seguimos o que os líderes falam. Nunca paramos para analisar se aquilo é verdade ou não. E não, querido, este é o momento
de nós pararmos para analisar. O seu líder também é ser humano como você. Ele peca. Ele também é igual a mim. Eu também peco. Você também peca. Mas o importante é que Deus, a sua graça, é uma graça grandiosa. E ela quer sempre nos levar para o céu. E Deus está sempre disposto para nos perdoar todos os nossos pecados. E a Bíblia diz assim: porém, todas as coisas que irão acontecer, nós não devemos nos preocupar com isso, a sacudidura. Mas o que nós devemos fazer então é sempre orar e vigiar a Deus. Quando nós oramos, nós criamos uma amizade, um relacionamento íntimo com Deus. E quando nós vigiamos na meditação da palavra de Deus, e quando nós nos madrugamos nas orações, nós estamos a criar uma forte corrente entre nós, seres humanos, e o nosso Deus. E quando nós fazemos isso, o Espírito Santo de Deus nos cela. Hoje a sacudidura está acontecendo. Então eu oro para que você não seja sacudido. E você também ora por mim para que eu não seja sacudido. Porém, nós dois, de braços dados, vamos pregar e vamos proclamar ao mundo que o Evangelho de Deus, que a palavra de Deus, ela está se cumprindo e vai se cumprir ainda mais. E se nós formos no livro do Apocalipse, no verso 7, no capítulo 7, a Bíblia diz da mesma coisa, que viu os 4 anjos assegurar os 4 cantos da terra. E o outro anjo clamou com uma voz alta, dizendo que não danifique o mar nem a terra, antes que nós possamos selar os filhos de Deus. Ou seja, antes que nós possamos selar aqueles escolhidos de Deus. Querido, esse é o momento em que as pessoas estão sendo seladas. Esse é o momento em que as pessoas estão sendo seladas hoje. E não se preocupe. Se preocupe. Não viva como se fosse a vida é tão doce. A palavra de Deus, o livro de Eclesiastes, no capítulo 3 e no capítulo 4 e no capítulo 2, a palavra de Deus diz que a nossa vida é vaidade. Tudo que nós contemplamos é vaidade. O que nós devemos fazer então? É fugir do pecado. Viver uma vida de comunhão com Deus, de estar na presença sempre de Deus. E se nós formos a fazer isso, nós seremos selados com o Espírito Santo de Deus. E nós não seremos sacudidos. Queridos, hoje as igrejas estão a se multiplicar, mas porém as pessoas olham como se fosse tudo é normal. Nada é normal. Devemos parar para analisar. E a sacudidura, a palavra de Deus diz que ela está a acontecer dentro da igreja, porque esta é a ordem de Deus, onde que a Bíblia diz que começai pelo meu santuário. A Bíblia diz, Deus ele dá a ordem para que os anjos comecem a atuar dentro do santuário de Deus, para que os anjos comecem a atuar com os líderes da igreja. Pastor, o que você ensina? Pastor, o que você prega e o que você vive? Isso vai salvar a sua igreja, e isso vai te salvar. Queridos, vamos refletir nisso. Hoje a igreja está sendo sacudida, e essa é uma mensagem de alerta para que nós possamos acordar e despertarmos os nossos sentimentos, despertarmos a nossa vida. O que estamos a fazer? Hoje as pessoas estão sendo sacudidas e hoje as pessoas estão sendo deixadas por trás. Aqueles que não buscam ter uma vida com Deus, aqueles que não buscam ter uma relação com Deus, estão sendo deixadas para trás. Mas deixa eu dizer uma coisa, há uma chance para você. Se hoje você ouviu a mensagem de Deus, a palavra de Deus diz: não endureçais os vossos corações quando ouvires a mensagem de Deus. Então hoje você escutou a mensagem, não endureça o seu coração. Comece a procurar por Deus, comece a procurar pelo Santo Espírito de Deus, para que Deus possa te selar e quando Ele vier, possa te levar. E o que nós devemos fazer somente é o quê? Vigiar e orar. Isso é o que Jesus ele nos pede. Devemos sempre orar e sempre estarmos preparados. Querido, vamos preparar a nossa vida. Queridos pastores, bispos, líderes, vamos preparar as nossas vidas e vamos preparar também a vida dos nossos irmãos. Vamos preparar também a vida dos nossos membros, a vida do nosso crente. Hoje a igreja está sendo sacudida. Não só a igreja, o mundo também está sendo sacudida. As pessoas hoje não se preocupam em viver uma vida de comunhão com Deus. As pessoas não se preocupam em buscar mais a Deus. E a sacudidura está acontecendo. Na medida em que você caminha, deixando Deus de lado, fica sabendo que você está se sacudindo. Na medida em que você caminha, sem se preocupar com as coisas de Deus, sem ler a palavra de Deus, sem meditar nela, sem estudar nela, sem orar, sem jejuar, fica sabendo que você está a ficar de trás. O Espírito Santo não atua na vida dessa pessoa. O Espírito Santo atua numa vida onde que a pessoa ela entra em comunhão com Deus, onde que a pessoa ela entra numa relação forte, uma relação íntima com Deus.
Então as pessoas hoje estão sendo seladas. Meu querido irmão, busque pelo Espírito Santo de Deus, para que o Espírito possa te selar. A sacudidura, ela está a ocorrer dentro da igreja e ela também vai ocorrer. Hoje em dia as pessoas elas entram e algumas saem da igreja. Essa é uma sacudidura que está a acontecer dentro ou no meio de nós. Mas acontecerá a sacudidura final, onde que serão exterminados todos aqueles que não tiver o selo de Deus. Então, querido, eu vou pedir para você, se você assistiu o vídeo até aqui, eu vou agradecer, muito obrigado. E se esse vídeo teve algum impacto na sua vida, por favor, compartilhe esse vídeo, deixe lá seu like, deixe o seu comentário, o que você entendeu da sacudidura e o que você não entendeu. E acima de tudo, não se esqueça que no próximo vídeo traremos aqui a falar acerca deste sinal. Qual é esse sinal que vai fazer com que certos homens não possam ser sacudidos? Então não perca o próximo vídeo, porque será o sinal de Deus e também nós iremos ver qual é esse sinal que vai fazer com que as pessoas não sejam sacudidas. Então vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder o próximo vídeo. E acima de tudo também, não se esqueça de ajudar o canal a crescer, a chegar até aos 1000 inscritos. Então comente, compartilhe e deixe lá aquele seu like. E acima de tudo também, não se esqueça de você deixar aquilo que você entendeu, ou seja, de você apresentar suas dúvidas nesse comentário. Então, um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.